Olá, sou o professor Edilson. Na aula anterior, estudamos que a modernização no setor produtivo levou à diminuição dos postos de trabalho, gerando desemprego. Hoje vamos retroceder no tempo e entender de que forma o modo de produzir ocasionou a falta de empregos formais na sociedade contemporânea. Foi a partir do século XVIII que a troca de ferramentas e a substituição da produção artesanal pelas máquinas trouxe um profundo impacto nas estruturas das sociedades, atingindo todos os setores. Classificamos as fases do processo produtivo em produção artesanal, manufatura e maquinofatura. Vamos analisar cada um desses processos individualmente. Na produção artesanal, o produtor era independente, sendo dono dos meios de produção, ou seja, dono das instalações, ferramentas e da matéria-prima. Em sua casa, sozinho ou com a família, o artesão realizava todas as etapas de produção. Na manufatura, os homens de negócios começaram a agrupar os artesãos em grandes galpões para melhor controlar a produção de mercadorias. Nesse novo sistema, a produção era dividida em diferentes etapas, cada qual realizada por um trabalhador. Da mesma forma que no artesanato, o trabalhador era o agente principal da produção. Em contrapartida, na manufatura, o artesão deixou de ser o dono dos instrumentos e do local de trabalho, que foram para as mãos dos capitalistas, passando a trabalhar em troca de um salário. A divisão de tarefas também fez com que ele deixasse de conhecer a totalidade do processo produtivo. A produção da Revolução Industrial se dá na maquinofatura, onde o trabalhador se submete à máquina. Como diria Karl Marx, o trabalhador é um servo da máquina. Assim, o conhecimento sobre um ofício, como ocorria no sistema artesanal, passou a ser cada vez mais desnecessário. Se antes demorava-se anos aprendendo um ofício, agora bastavam algumas horas de prática para saber como operar uma máquina. A perda do conhecimento de seu ofício o tornou cada vez mais refém de seu patrão e de seu salário. Lembrando, a necessidade de aumentar a produção trouxe consequências na sociedade, onde a classe trabalhadora é denominada de proletariado e os donos dos meios de produção são os empresários. Se você pensou que toda essa transformação tem muito a ver com o capitalismo, está correto. A ânsia em se produzir cada vez mais e a busca pelo capital trouxe a diferença entre as classes sociais, dividindo-as em explorados e exploradores. Vamos realizar um teste? A Revolução Industrial trouxe como resultado social, alternativa A, uma melhoria das condições de trabalho nas fábricas com a redução da jornada de trabalho. Alternativa B, a garantia de emprego a todos os assalariados. Alternativa C, a constituição de uma classe de assalariados que possuía como fonte de subsistência a venda de seu trabalho. Alternativa D, uma camada social assalariada, tendo como suporte as suas necessidades e uma forte legislação sindical. E alternativa E, uma melhoria das condições de habitação e criação de saneamento básico nas cidades. Alternativa correta, letra C. Lembrando, os trabalhadores das indústrias passam a ser chamados de proletários ou simplesmente operários. Sobre a Revolução Industrial. Entre as características da Revolução Industrial citamos a substituição da manufatura pela indústria e a consequente submissão do trabalhador ao patrão.
B. Artesanato bem desenvolvido e fuga dos trabalhadores urbanos aos grandes centros rurais. C. A substituição do artesanato pela manufatura e o aumento da produção rural. D. Substituição do homem pela máquina e a consequente melhora do padrão de vida da classe operária. E. Modernização da produção agrícola e êxodo urbano. Alternativa correta, letra A. Por enquanto é só. Vamos nos aprofundar no assunto em nossa próxima aula, onde estudaremos a Revolução Industrial. Até a próxima.